Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no Estúdio São João Paulo II e você que está em casa nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós iniciamos este tempo forte na igreja, maravilhoso tempo, o tempo do Advento. Nós temos vários tempos na igreja e, de maneira especial, este tempo do Advento abre o ano litúrgico para a igreja. Já é ano novo para a igreja. E neste ano novo na igreja, a igreja nos apresenta este tempo do Advento para nós nos prepararmos para celebrarmos o grande mistério da vinda do Cristo, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande mistério. Nós conhecemos, é claro, o mistério da sua morte, da sua paixão, da sua entrega na cruz por nós. Que, claro, na cruz o Senhor nos salvou, mas a igreja nos ensina e os santos padres nos ensinam que a encarnação, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo já é redentor. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo já é a nossa salvação. É por isso que esta boa notícia deve trazer alegria ao nosso coração, esperança ao nosso coração. Esperança era algo que o povo de Deus necessitava naquele tempo do profeta Isaías. O povo andava triste, o povo andava desolado. E a notícia de que viria o Messias, é claro, alegrou o coração daquele povo. Deu esperança àquele povo. E é ou não é verdade que uma boa notícia hoje precisa alegrar o nosso coração no tempo em que nós estamos vivendo? Tempo de muitas dificuldades. Tempo, infelizmente, de muitas brigas dentro da sociedade, dentro de nossas famílias, dentro de nossas comunidades. E nós precisamos da boa notícia para nos alegrar e para darmos passos de reconciliação, darmos passos de certos acertos aí. Então, que a boa notícia do Cristo que vem neste Natal já possa alegrar o nosso coração. Eu imagino, né, quem é pai, quem é mãe deve estar balançando a cabeça assim, a alegria do filho, a alegria do nascimento da criança. Meus irmãos, que o nosso coração se alegre pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda mais o Cristo, ainda mais o Salvador. Alguns pais, não é, ficam com a esperança de que o filho se torne um grande homem, uma grande mulher, se torne, sei lá, um jogador de futebol, se torne um advogado, se torne uma pessoa importante neste mundo e coloca muita esperança naquela criança, naquele jovem e depois naquele adulto. Meus irmãos, a promessa que veio a Isaías e que vem a nós não é só de, desculpa dizer, um grande médico, não é só de um grande advogado, de um grande psicólogo, como muita gente pesquisa e fala que Jesus foi isso ou foi aquilo. Mas a boa notícia é essa. Está para nascer, e nós vamos comemorar, melhor dizendo, o nascimento do Salvador, do Senhor da nossa vida, daquele que morreu na cruz para nos salvar. Daquele que nos tirou das trevas, através do seu nascimento, através da sua entrega, através da sua paixão e ressurreição, que isso possa alegrar o nosso coração em meio ao cenário que nós estamos vivendo, de trevas e de dificuldades. Alegre-se, meu irmão, alegre-se, minha irmã, um menino nos vai ser dado, e preparemos então, como as gestantes aí se preparam, né, cuidam para cuidar da criança, se alimentam direitinho, não é? Fazem ali talvez algum exercício físico, vão ao médico periodicamente. Nós precisamos nesse tempo de advento, de preparação, caprichar na vida de oração.
caprichar na comunhão com Deus, caprichar em preparar a gruta, o presépio do nosso coração para receber Jesus, o Senhor e Salvador. Em tempo de desolação, a boa notícia, a esperança, a vinda do Messias. E na leitura do profeta Isaías, ainda diz aqui, de que o Salvador, ele vem e ele está cheio e ele é agraciado de muitos dons. Muitos dons foi concedido ao Senhor que vem. O dom da sabedoria e do discernimento, do conselho e da fortaleza, da ciência e do temor. E depois a igreja entendeu também mais um dom, e incluiu aqui, e formaram-se então 7 dons, a piedade, os dons do Espírito Santo. E não há dúvida de que o Messias, claro, havia nele esses dons, e o dom dele veio até nós para nos salvar. E o dom que é ele mesmo, e com seus dons ele nos salvou e ele nos salva, e esses dons ele também distribui a nós, através do batismo, através da crisma, do sacramento, da confirmação. O Senhor nos deu, meus irmãos, estes dons, nos deu o dom, o Cristo, e nos deu os dons para que nós perseveremos na caminhada com Ele. Para que nós façamos a vontade dEle, Ele também nos deu os seus dons para a vida. E no Evangelho, nosso Senhor louva a Deus, louva ao Pai, porque o Pai concedeu os dons, concedeu a graça aos pequeninos do entendimento, da sabedoria, da ciência de Deus, e escondeu aos sábios e aos entendidos. Mas por que será, Padre, que Jesus, que Deus, escondeu aos sábios e aos entendidos e revelou aos humildes? Porque é necessário ser humilde para acolher a Deus. Normalmente, claro que tem alguns sábios, tem alguns aí inteligentes que se dobram, que fazem esse caminho de humildade, graças a Deus por isso. Mas por que o Senhor escolhe os humildes, os pequenos, os pequeninos? Porque são humildes, porque se rebaixam, porque se abandonam em Deus, porque confiam em Deus, porque não duvidam em Deus. O Senhor escolheu os pequeninos, e nós podemos perceber ao longo da história da igreja que o Senhor até escolheu os pequeninos para grandes obras. Escolheu ali os 3 pastorinhos, crianças, pessoas pequenas, simples, para revelar os mistérios do alto, por exemplo. Escolheu um São Francisco de Assis, um homem que se despojou da sua riqueza, que viveu a humildade, que foi também um pequenino, que ele poderia, vamos imaginar assim, com a sua riqueza ajudar a muitos, mas ele se despojou de tudo e teve o tudo, Jesus, e fez uma grande obra, uma grande revolução, uma sadia revolução na igreja. E tantos santos pequeninos que se dobraram diante de Deus, e Deus ali fez maravilhas através deles. O caminho para receber o Salvador, meu irmão e minha irmã, é o caminho da humildade, é o caminho do rebaixamento. Assim como nós vamos comemorar isso nesses dias, o rebaixamento de Deus, que veio até nós, que veio à nossa humildade, que veio ao nosso pecado para nos resgatar. Nós também devemos ser humildes e acolher o Senhor. Devemos ser humildes e acolher o Salvador. É esse o tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Tempo do advento, tempo de preparação, tempo de esperança. Nós estamos no tempo de desolação, sim. Então que a notícia da boa nova, do Cristo vivo, do Cristo menino, do Cristo simples, possa alegrar o nosso coração e possa nos incentivar a dar passos de humildade, de partilhas. E graças a Deus, nesse tempo, quantas realidades de partilhas nós estamos vivendo. E que seja assim também depois, durante os outros tempos. Nesse tempo em que nós vamos comemorar o nascimento de nosso Senhor,
preparemos de fato o nosso coração. Em tempo de desolação, nosso Senhor quer nascer mais uma vez no nosso coração, quer mais uma vez nascer na nossa alma. E nós vamos vivenciar neste tempo, pelo que tudo indica, neste Natal, exatamente isso. Vamos talvez comemorar o Natal como ele deve ser comemorado. Simples, sem muitas comemorações, sem muita algazarra, como no primeiro Natal, como no primeiro nascimento. Talvez uma noite fria, a noite de Natal que nós vamos vivenciar, e que seja assim, sem muita comilança, sem bebedeiras, sem fogos. O primeiro Natal foi assim, no silêncio, uma noite fria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus foi nascer lá numa gruta, num coxo, num lugar simples. Mas ali estava o amor de Deus. Ali estava o coração aquecido de Maria e de José, porque a presença de Deus estava ali. Meus irmãos, o Natal e esse tempo do Advento é tempo de nós olharmos para o essencial. Preparemo-nos bem para viver talvez o melhor Natal da nossa vida, sem muito barulho, sem muita festa, porque a principal festa se deu no silêncio. Que bom ter Jesus no coração, e não no barulho, não na algazarra, porque muitas vezes Deus não está presente nisso, mas é no silêncio, na simplicidade. Numa noite fria, foi a noite que Jesus viveu, sem fogos, sem comilança, mas com o calor do amor de Deus. Ou seja, com o essencial. Que o Cristo, o essencial, não nos falte neste Natal. Que nós sejamos os pequeninos do Senhor, ou seja, que nós sejamos dóceis para perceber a sua presença, que nós sejamos humildes, que nós sejamos pessoas de fé, que nós sejamos esses pequeninos, no sentido de sempre contarmos com Deus, sempre servi-lo e sempre amá-lo, porque o essencial é isto. Sejamos pequenos para Deus ser grande em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.